Olá, sejam bem-vindos ao canal do Estudando a Bíblia. É um prazer tê-los aqui. É um prazer estudar a Bíblia com você. Adianta você que sou um estudante da Bíblia e tenho como objetivo compartilhar com você o que tenho aprendido com essa jornada da leitura da Bíblia. Tá? Neste vídeo de hoje faremos uma introdução ao livro de Esdras. Tá? Também o livro de Neemias, né, que faz uma continuação propriamente do livro de Esdras, mas faremos uma introdução para que possa contribuir positivamente com a sua leitura, com a sua compreensão do livro de Esdras. Vamos lá então? Vamos lá. Seguindo aqui. Tudo que você precisa aprender, tá? Os livros de Esdras e Neemias formavam apenas um livro de Esdras na Bíblia hebraica e na 70, já que a 70 conservava, né, o livro apócrifo grego de Esdras e colocava-o em primeiro lugar, né, ficando Esdras 1. O livro de Esdras, Neemias, nela é chamado de Esdras 2. Na época cristã, este livro foi dividido em dois e tal uso foi seguido pela Vulgata, tá? Na qual Esdras 1 é igual a Esdras e Esdras 2 é igual a Neemias. Já o livro apócrifo grego de Esdras é então chamado de Esdras 3. É um pouquinho difícil entender? Pode ser sim um pouquinho difícil, mas logo irei ajudar na sua compreensão, tá? A Vulgata que eu menciono aqui, ela é uma tradução em latim da Bíblia hebraica da 70, né, com textos também do texto massorético, tá? São Jerônimo, né, que viveu aproximadamente no ano de 340 depois de Cristo, fez essa tradução e ela foi uma Bíblia utilizada pela Igreja Cristã Romana, ok? Para ilustrar e entender melhor, tá? Na época cristã, este livro ele foi dividido em dois. Esdras 1 é igual a Esdras e Esdras 2, Neemias. Então ficando Esdras e Neemias, como é hoje na sua Bíblia, tá? Esdras e Neemias, tá? Quero trazer também uma informação importante do significado do nome apócrifo. Comentei agora anteriormente, tá? Então, apócrifo, literalmente, ele significa oculto, tá? Designa propriamente livros que tratam de coisas secretas, misteriosas ou ocultas. Então, quando você ouvir esse termo apócrifo, dá-se o significado a ele real de algo oculto, algo misterioso, ok? Seguindo aqui ao nosso estudo. A forma como é conhecido, né, os dois livros, né, pelos seus dois personagens, Esdras e Neemias, é ainda um pouco mais recente, tá? Ela se insinuou nas edições impressas da Bíblia massorética, tá? Então, os livros de Esdras e Neemias são, como dissemos, a continuação da obra do cronista. Sim, você que leu o livro de Crônicas, ou você que irá ler o livro de Crônicas, no capítulo 36, mais precisamente, no final do capítulo 36, o cronista ele já traz uma informação futura, que é o tempo em que os judeus, ou os exilados, ou os sionistas, retornam a Jerusalém com o decreto de Ciro. Né? Então, o próprio cronista ele já relata isso no próprio livro de Crônicas, então dá-se o crédito a alguns teólogos, alguns exegetas, né, em comum acordo, tem como o livro de Crônicas, o livro de Esdras e Neemias como obras do mesmo autor, né, uma continuação. Tá, ok? Então, após os 50 anos ali de exílio, né, o cronista ele retoma a história no momento em que o Edito de Ciro, em 538 a.C., tá, autoriza os judeus a regressarem a Jerusalém para reconstruir o templo, né, e posteriormente a sua cidade no tempo de Neemias. Tá? Eu comentei também sobre o livro O Texto Massorético. Tá? O texto massorético foi escrito por judeus, por escribas de pessoas de renome. Tá? E a própria palavra massorético em hebraico quer dizer para nós tradição. Tá? Na caverna de Qumran, onde encontraram aí pergaminhos, né, encontraram muitos escritos, né, inclusive o próprio livro de Isaías, encontraram o livro completo de Isaías, os 66 capítulos de Isaías, e encontraram ali na caverna de Qumran. Tá? Bom, vamos seguir aqui, então eu trago para você informações dos aspectos do livro.
tá? Então, a cronologia de Esdras e Neemias juntos são um problema para quem se situa no livro, né? Buscando acontecimentos cronológicos, tá? A obra do livro tem variações no tempo, situam-se em diversos momentos distintos, reinos de reis persas distintos, e isso dificulta um pouco o aprendizado de quem lê uma única ou poucas vezes, tá? Então, você que leu o livro de Esdras, posteriormente o livro de Neemias, talvez não compreendeu, não conseguiu entender, nós iremos te ajudar, sim, nessa leitura, se assim o Senhor nos permitir, para que a gente possa ter uma compreensão completa sobre o livro. Para você ter uma ideia sobre essa questão da cronologia do livro de Esdras, em Esdras 2, e tem uma lista de nomes dos imigrantes, né, daqueles que são contados. Em Neemias 7 também traz a mesma informação. Então você está pegando o livro de Esdras e aí passa para Neemias, você vê aquela mesma lista daquelas pessoas, por exemplo, você já esqueceu lá a lista dos nomes, ou se você pulou a lista dos nomes, como muitas pessoas fazem, e ali Esdras 2 e Neemias 7 trazem as mesmas informações. Outra informação importante também, no capítulo 4 de Esdras, mais precisamente ali o versículo 6 ao versículo 18, é uma fonte aramaica, tá? Então o cronista ele traz uma informação futura, né, dos reinados, né, de Xerxes e Artaxerxes. Isso pode dificultar um pouquinho o seu aprendizado, a sua leitura. Então, se você leu, viu que achou algo estranho, volte ali e entenda que o capítulo 4, do 6 ao 18, é uma fonte aramaica e fala de reinos distintos ao qual estamos lendo ali na sequência do livro, tá? Bom, vamos lá. Qual é a mensagem central do livro de Esdras, tá? É o retorno dos sionistas. Sim, o retorno dos sionistas, tá? Então a mensagem do livro se concentra primeiramente na volta dos sionistas, em segundo momento, na construção do templo destruído por Nebuzaradã, oficial de Nabucodonosor, né? Na retomada do culto e a construção das muralhas, tá? Outro fato importante é a imposição de uma nova forma de governo chamado diarquia. Sim, que é o governo de dois soberanos, né? Aqui no caso de um rei e no caso de um sacerdote. Tá? Então, uma vez que a monarquia ela foi muito criticada pelos sacerdotes, né? Pois o motivo pelo qual, no entendimento dos sacerdotes, os dois reinos, sul e norte, Israel e Judá, né, caíram pela idolatria, né, dos reis. Tá? Nós sabemos que a má gestão e a idolatria dos reis contribuíram sim para o declínio, né? Mas nada pode separar a atuação do povo que era liderado por este rei, né? Se o rei tem culpa, todo o povo tem também, né? Porque, ok, nós vemos um rei dando maus exemplos e aí vai de mim ou não seguir aquilo ou não. Ok? Então, os sacerdotes, eles colocaram a culpa nos reis, dizendo que todo o declínio do povo, né, a purificação da terra durante os 70 anos que o povo saiu da terra prometida e foi para Babilônia, né, que o Senhor Deus poupou aquele povo e está trazendo de volta, cumprindo-se uma profecia de Jeremias, né, eles davam a culpa aos os reis. Né, então a culpa era em comum acordo com todos. Tá? E eu coloquei para vocês aí sionistas, né? Ele significa aquele que busca a sua pátria. Tá? Então eu posso configurar também isso como o retorno dos exilados, mas sionista cabe muito bem no contexto da qual nós estamos estudando. Tá? Uma informação importante é que a partir de agora é criado muitas coisas que no tempo de Cristo serão muito mais fecundas. Né? Então, o que é criado a partir de Esdras? Tá? Então, o judaísmo, o farisaísmo, os escribas, né? Até mesmo o próprio Esdras é um escriba, é um mestre da lei, né? O rabinismo, as sinagogas, novas interpretações da Tanakh, né? Que é a Bíblia, e entre outras coisas. Ok? Vamos seguir aqui. Esdras, o pai do judaísmo. Sim, é o pai do judaísmo, exatamente. Então, Esdras é, de fato, o pai do judaísmo, com suas três ideias essenciais, tá? A raça eleita, o templo e a lei. Né? Sua fé ardente e a necessidade de salvaguardar a comunidade remanescente explicam a intransigência de suas reformas e o particularismo que ele impôs aos seus.
né? É o patrono dos escribas e sua figura sempre foi crescendo na tradição judaica, tá? Neemias se pôs a serviço das mesmas ideias, mas agiu num plano diferente. Né? Na Jerusalém restaurada por ele e repovoada, ele dá a seu povo a possibilidade e o gosto de uma vida nacional, de pertencimento a um povo, né, que caracterize, que distingue das demais, né, o povo judeu, tá? Então Esdras sim é o pai do judaísmo, algo que nos tempos de Cristo veremos muito Cristo falando dos fariseus, falando como a tradição, como a forma como aqueles homens tratavam em relação à lei ou até mesmo em relação com as pessoas. Tá? E agora eu trago para você uma linha do tempo dos reis até Esdras. Tá? É uma linha bem simples para a gente compreender. Tá? Então eu tenho na tela aí, ó, Jeroboão, né, onde há a divisão do reino norte e sul, aconteceu ali em 931 a.C., ok? Seguidamente, eu já pulo ali para 885 a.C., onde tem o reinado de Onri de Israel, que foi pai de Acabe. Inclusive, Onri comprou ali um monte de Samaria, né, de Samar, né? Por isso depois deu o nome de Samaria. E ali, posteriormente, se tornou a capital de Israel. Tá? Em 732, o que acontece? Segundo Reis capítulo 17, a destruição do Reino do Norte, né? E era o reinado de Oséias, tá? 640 a.C., o reinado de Josias de Judá, um grande rei que fez grandes reformas em Judá. Eu acredito que ele contribuiu sim para o adiamento da ira do Senhor com o povo, né? Ele fez restaurações, ele reverteu tudo que o seu avô havia feito, né, o seu próprio pai Amon, né, que também fez coisas abomináveis à vista do Senhor e deu maus exemplos para as pessoas, né? Seguindo aqui em 609 a.C., o que acontece? A primeira deportação dos judeus à Babilônia no reinado de Joaquim, tá? Posteriormente, em 539, o que acontece? O povo volta para Jerusalém através do decreto de Ciro, que liberta os cativos judeus da Babilônia. Né? Para quem não sabe, isso foi profetizado por Isaías, né? Pelo menos 150 anos antes do próprio rei Ciro nascer. Perdão, exatamente pelo próprio rei Ciro nascer. Tá? Então, a própria Bíblia diz, né, que Ciro ele é o ungido do Senhor e que libertou o povo e através do seu decreto o povo pôde voltar para Jerusalém, pôde retomar a reconstrução do templo, posteriormente as muralhas, e este é um estudo que nós faremos posteriormente. E eu quero agradecer a você que está aqui com a gente. E quero contar com você para continuarmos estudando a Bíblia, aprendermos mais com a Bíblia e que as nossas vidas sejam transformadas cada vez mais pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que ajude no seu entendimento. Continue estudando com a gente. Eu compartilho com vocês também o nosso site, né, estudandabiblia.org. Entra lá, faça um comentário, né? Comente aqui também aquilo que talvez você precise aprender. Né? Nos próximos vídeos farei um estudo sobre o livro de Esdras e inclusive já tem até a conclusão do livro já no YouTube, então você pode também buscar, você pode estudar e pode estudar com a gente, tá? Se quiser pode me mandar um e-mail também, fernanda@estudandabiblia.org. Que Deus te abençoe, te guie e te guarde. Amém. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para você receber os próximos estudos, os próximos vídeos. Clica no sininho e você será notificado sobre os próximos vídeos, sobre os próximos estudos, tá? Sejam bem-vindos, acessem também o nosso site, temos algumas postagens, alguns estudos que nós já colocamos em nosso site e ajudaremos vocês com mais estudos, com mais conteúdo e que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Amém.